Não é novidade para ninguém que os orixás são cultuados em praticamente todos os terreiros de Umbanda. Seja na forma de divindades, seja na forma de arquétipos, seja na forma de energias da natureza, a cultura do orixá se faz presente e é intrínseca à Umbanda a partir do processo de aglutinação da mesma com demais religiosidades e sem contar a sua raiz, ou seja, as religiões que formaram a religião de Umbanda como nós conhecemos hoje. Para esse vídeo nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre os orixás. Nós vamos falar da diferença do orixá cultuado no candomblé, na Umbanda, diferenças de culto e reverência. Vamos falar também de algumas verdades e mentiras acerca dos orixás e, claro, vamos trazer muito mais para vocês. Portanto, fiquem até o final do vídeo. Vamos lá. Meu saravá fraterno a todos, eu sou Renato Bosco, dirigente do Templo de Umbanda, Zé Pilintra e Caboclo Pena Branca. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, por favor, nos dê essa força, venha fazer parte da nossa família, deixando o like já no início do vídeo, inscrevendo-se no canal para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado e, para isso, ative a todas as notificações. Para começarmos o nosso vídeo, vamos falar da diferença do culto ao orixá no candomblé e a reverência ao orixá na Umbanda. No candomblé, sobretudo o candomblé queto, haja vista de que o candomblé de Angola é o culto ao inquice, um tipo de divindade muito similar ao orixá, e no candomblé jeje é o culto ao vodum, que são as divindades inerentes a esse culto afro-brasileiro. O candomblé queto cultua o orixá como uma divindade, sim, uma personificação divina. Dessa forma, eles teriam forma física própria, ou seja, teriam uma representação iconográfica própria. Além disso, teriam vontades próprias, teriam suas respectivas histórias, que são refletidas nas míticas, também chamadas de Itãs, teriam vontades, raciocínio e inteligência similar à humana, ou seja, à encarnada. O que os diferencia de nós encarnados é que os orixás, tais como divindades, eles têm poderes sobre-humanos, ou seja, eles têm capacidades divinas e são nessas capacidades divinas que eles vão estar auxiliando as pessoas que recorrem ao seu auxílio. Por isso mesmo que no começo do vídeo eu falei do culto ao orixá, diferentemente da reverência ao orixá, pois no candomblé queto vai-se ter o culto, ou seja, se presta homenagens, festividades. Nessas festividades terá a comida do orixá, terá o sacrifício, a oblata animal, sendo mais voltada para o culto ancestral em si do que qualquer outra coisa. Já na Umbanda, nós temos a reverência ao orixá, pois o orixá, na visão da Umbanda, ele é visto como uma potência divina. É como se Deus, em suas diversas virtudes, as fracionasse e cada uma dessas frações, dessas divisões, representariam virtudes que são essenciais para nós encarnados para vivermos na vida terrena. Portanto, são virtudes como a fé, o conhecimento, o amor, a retidão, a disciplina, o amor próprio, o senso caritativo, a prosperidade, a justiça, a boa saúde e assim sucessivamente. E tem-se essa representação das frações divinas, por assim dizer, nos elementos da natureza, ou seja, nas forças naturais que se interam na criação divina. E claro, no candomblé também tem essa representação. O orixá, mesmo como uma divindade personificada, com vontades e intenções próprias, serão representadas também nas forças da natureza e suas interações na criação de Olorum. Certo, Pai Renato, se na Umbanda os orixás são vistos como formas de energia, por que então que nós vemos nos congás as diversas imagens que personificam, que ilustram muito bem
o orixá cultuado tanto no candomblé queto como também em outras religiões afro-brasileiras. É muito simples, meu irmão e minha irmã. O ser humano, ele tem mais facilidade de acreditar naquilo que lhe é perceptível aos sentidos. Muitas pessoas me indagam isso. Por exemplo, se você precisasse se conectar ao orixá Exu numa gira de Umbanda, era muito simples, era só você fechar os olhos, pensar numa luz vermelha ou então pensar num fogo ardente, mas são poucas as pessoas que têm esse olho mental para poder ter essa conexão com o próprio campo mental para poder visualizar as coisas. Por isso mesmo que as imagens nos congás, eles funcionam como canalizadores da nossa atenção, do nosso foco, para melhor direcionarmos a nossa intenção concomitante à nossa fé. Voltando ao vídeo. Existem também diferenças na incorporação do orixá, tanto no candomblé quanto na Umbanda. No candomblé, a incorporação do orixá se dará através do transe mediúnico, que é proporcionado por todos os elementos e fundamentos quando os ritos do candomblé começam. Portanto, desde quando se oferenda Exu, em primeiro lugar, o toque do Ogã, toda essa questão gera uma atmosfera que vai proporcionar um estado de catarse, um estado de elevação, de alteração de consciência que permite a vinda do orixá. É justamente por esse transe, por essa catarse, que quando o orixá desce em terra, ele não se comunica por palavras, ele sempre fica na grande maioria, na esmagadora maioria das vezes, de olhos fechados, sendo que a comunicação do orixá se dará através do jogo de búzios. E claro, ele sempre será orientado pela Eked no seu caminhar, porque quando o orixá chega, se ele se manifesta no seu escolhido, no seu iniciado, ele vem dançando, danças ritualísticas muito bonitas, o diga-se de passagem. E dessa forma, a Eked o orienta no caminhar e tem-se o jogo de búzios para a manifestação do orixá, que não vai se comunicar por palavras. Na Umbanda, a maior parte dos terreiros não adota a incorporação do orixá, apesar de que tem alguns casos bem específicos em que isso pode ocorrer. A incorporação do orixá quase que inexiste na Umbanda, porque nós temos as diversidades de linhas de trabalhos. Nós temos os caboclos, os pretos velhos, os baianos, os herês, marinheiros, ciganos, Exu, pombagira, enfim, todas essas linhas de trabalho que se conectam às potências divinas que são configuradas como orixás para poder prestar auxílio a essas pessoas. Se fôssemos analisar por esse prisma, a reverência ao orixá nem precisaria existir na Umbanda. Contudo, Umbanda e Candomblé desenvolveram um enlace cultural muito bonito e muito profundo. Por isso mesmo, se faz parte da grande esmagadora maioria dos terreiros a reverência ao orixá. Mesmo que o nome orixá é atribuído às frações dos poderes divinos na forma de virtudes, ainda se presta essa reverência como sinal de respeito à tradição africana que está presente na Umbanda indissociavelmente, e dessa forma presta-se respeito ao resgate, pois uma vez que a Umbanda tem o resgate da cultura brasileira, ela também tem o resgate da cultura afro-brasileira. Então é por isso que é muito importante também que a personificação dos orixás na forma de fração das virtudes divinas se faz importante. E como eu falei, existem alguns casos em que o orixá pode vir a se manifestar nos terreiros de Umbanda. Um deles é quando o pai ou a mãe de santo já fazia parte, ou faz parte, ou fez parte do candomblé e dessa forma acaba trazendo o culto ao orixá para a Umbanda. Outra forma é quando a incorporação do orixá é levada como algo hereditário, algo que vem da tradição. E em outros casos também se traz a incorporação do orixá por mera convicção, ou seja, não existe um profundo conhecimento acerca dos orixás, simplesmente se permite a vinda do orixá. Contudo, quando nós falamos de orixá na Umbanda, na grande maioria das vezes haverão pessoas com certeza
que vão falar o contrário, falar que esse negócio de energia é muito nova era e blá, 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 blá. Pessoal, antes de eu começar, é muito simples. Não é porque é diferente que é errado, tá? Não sejamos intolerantes, né? No dia da intolerância religiosa, aí vai todo mundo lá nas redes sociais vizinha, né? E vai falar assim, diga não à intolerância religiosa, quando o irmãozinho e a irmãzinha de outros fundamentos de Umbanda, de outras doutrinas de Umbanda, acabam aplicando a mesma intolerância. Aí é onde a hipocrisia impera. Não é errado, é apenas diferente, e o diferente deve ser respeitado. Mas voltando agora ao conteúdo do nosso vídeo, o orixá na Umbanda, visto na grande maioria das vezes como frações de energias vindas de Deus, na forma de virtudes, são energias muito potentes, energias muito sublimes. Nós entendemos dessa forma que não é necessariamente o orixá que vai baixar no seu escolhido, no seu iniciado, porque essas energias são de uma sublimidade tão grande, de uma potência tão grande que a matéria física se consumiria. A matéria física não aguentaria tamanha força, poderia até se desintegrar. O que acontece são o que nós chamamos de espíritos intermediários, também chamadas por algumas doutrinas de caboclos. Portanto, desce Ogum, na verdade, um caboclo de Ogum. Como nós temos exemplo de Ogum 7 estrelas, Ogum 7 espadas, Ogum 7 lanças, e assim sucessivamente. São intermediários que baixam nos terreiros para poder executar missões muito específicas. E claro, a riqueza da cultura do orixá, ela é muito grande. Tanto que, na Umbanda especificamente, se cultuam pouquíssimos orixás em vista da vastidão do panteão iorubá. Em decorrência dessa doutrinação do conceito de 7 linhas de Umbanda, digamos que a reverência ao orixá na Umbanda é extremamente limitada, se limitando muitas vezes a orixás como Oxalá, que é aglutinado a Orumilá, Oxóssi, Ogum, Xangô, Oxum, Iemanjá, Exu, Nanamburuquê, Obaluaê. São os orixás mais pops, digamos assim, são os mais conhecidos. Mas existem muitos outros orixás cujas suas atribuições e até mesmo atribuições energéticas se fazem de vital importância para os terreiros. Nós temos o exemplo de Oxumaré, que promove a transformação, a transmutação. Nós temos Euá, a orixá das neblinas, que traz a sabedoria, que traz a coragem, sobretudo a perseverança feminina. Nós temos Jagum, o orixá encantado, o orixá guerreiro encantado, dentre muitos outros que acabam, a depender da doutrina de Umbanda especificada, acabam fazendo parte também dessa conceituação de 7 linhas, quando, em muitos casos, os terreiros acabam até abandonando essa questão de 7 linhas, por muitas vezes ele ser uma limitante, esse conceito de 7 linhas ser muito limitante para o culto ao sagrado de determinada doutrina. O que significa ser filho de determinado orixá? Significa que você, nessa vida atual, está sendo regido por determinada virtude divina. Vamos trabalhar com um exemplo. Se você é filho de Exu, então você está sendo regido pela força, pela virtude de movimento, de retidão e de disciplina. E é justamente nessa virtude de movimento, retidão e disciplina que você deve seguir a sua vida. É muito importante nós sabermos lidar com essas forças, sobretudo a partir do momento que nós descobrimos que o orixá rege as nossas vidas, porque nós devemos andar harmoniosamente com essa virtude. Por exemplo, se existe uma filha de Oxum, essa filha de Oxum vai estar atuando na virtude do amor, da empatia, do bom senso, de prosperidade e tudo que nós conhecemos acerca de Oxum. Se essa filha de Oxum age em desarmonia, ou seja, não cuida de si emocionalmente, tem sentimentos negativos, se auto-sabota e assim sucessivamente, no andar em desarmonia com a força que lhe rege, isso poderá lhe trazer problemas. Por isso mesmo que é muito importante nós sabermos
a virtude que cada orixá nos guarda, e também nós temos que saber como andar paralelamente, harmoniosamente com essa força. Porque a partir do momento que nós andamos desarmoniosamente com a regência de nossas vidas, nós acabamos ter problemas porque nós andamos na contramão daquilo que nossa caminhada promete para nós. Algumas verdades e mentiras sobre os orixás. Exu e Oxalá seriam inimigos implacáveis, arqui-inimigos, e claro, isso é uma grande mentira. Você pode já ter ouvido, meu irmão, ou às vezes já até visto, sobretudo nas festividades de candomblé. Já deve ter ouvido falar que Exu e Oxalá não se dão muito bem. E claro que isso é um grande absurdo. Isso acontece por conta do processo histórico de demonização de Exu. Quando nós tivemos Samuel Adjai Crowther, que ele colocou no seu livro o vocabulário da língua Yorubá, que Exu estaria associado a Lúcifer, ao diabo, a Satanás e assim sucessivamente. E quando nós temos no sincretismo a figura de Jesus sincretizada a Oxalá, portanto Jesus e o diabo inimigos, antagônicos, então Exu e Oxalá seria também, mas isso é um grande absurdo. Não existe essa contenda entre Exu e Oxalá. Isso é um construto histórico que vem em decorrência do preconceito, da intolerância religiosa e assim sucessivamente. Se você não der a sua cabeça para o orixá, ele atrasa a sua vida. Infelizmente, nós temos sim pais de santo, mães de santo, que se usam da ardilosidade, da ameaça, para obrigar as pessoas a fazerem suas cabeças para o orixá nos barracões de candomblé, que infelizmente, não todos, tá? Isso é muito importante, em alguns barracões de candomblé que são mais como máquinas caça-níquel. Nós devemos lembrar, meu irmão e minha irmã, que o orixá, ele não vai te obrigar a fazer a sua cabeça, você passar pelo processo de iniciação. É um direito de escolha totalmente seu. O orixá não vai atrasar a sua vida porque você o nega. Muito pelo contrário, sua vida vai andar normalmente como já estava andando. É verdade que quando a pessoa opta em iniciar-se para o orixá, ou seja, ter a feitura de sua cabeça para o orixá, pode ser que coisas maravilhosas aconteçam sim em sua vida. Afinal, é uma conexão com o sagrado, isso aí é um fato inegável. Mas não é porque você se nega ou porque você não pode, porque nós sabemos que esses processos são onerosíssimos, são caríssimos, principalmente para os tempos atuais, mas não é porque você não pode ou você não quer que o orixá vai te maltratar, vai atrasar a sua vida. No meio do candomblé queto, tem-se uma expressão que se chama Ewak-Belé, que significa o quê? O caráter irretocável. Aqueles que assumem a função do sacerdócio, pode se chamar pai de santo, mãe de santo, o jeito que for, esse caráter irretocável tem que estar presente, porque o pai e mãe de santo, eles são figuras exemplo da comunidade. E uma vez que esse pai ou mãe de santo foge desse caráter irretocável, ele está contrariando esse princípio e ele está contrariando até mesmo os eventuais juramentos que ele fez. O filho de Obaloaê não pode comer pipoca. Se trata de uma mentira para a Umbanda, tá? Isso é muito importante. Essas medidas restritivas que envolvem os orixás, como por exemplo, filho de Obaloaê não pode comer pipoca, ou então filho de Xangô não pode comer quiabo, nós chamamos de quizila. E a quizila, ela é verdadeira sim nos candomblés queto, e nós devemos respeitar, existem motivos, porque as míticas, os itãs que contam isso, eles trazem isso como algo inerente a sua fé e dessa forma não há problema nenhum. Mas para a Umbanda em si, o conceito de quizila inexiste. Portanto, se você é filho de Obaloaê, assim como eu, você pode sim comer a sua pipoquinha, não tem problema. Agora, se você ainda tem um receio, porque você aprendeu dessa forma e não há nada de errado nisso, é apenas diferente, acende uma vela para pai Obaloaê, prepare a sua pipoca, vai assistir sua série favorita, que eu acredito que não vai ter problema nenhum.
O jogo de búzios descobre quem é meu orixá? Sim, é uma verdade. E tanto que é o método oracular mais comum no candomblé e muito assertivo, na grande maioria das vezes. Mas na Umbanda, além do candomblé, nós teremos outros meios oraculares em decorrência da aglutinação cultural que se deu na Umbanda, sobretudo na modernidade, ou seja, desde 1908, da Umbanda enquanto religião brasileira, ela foi aglutinando outros fatores culturais e assim se desenvolveram outros métodos oraculares para poder descobrir o orixá. Se eu sair da religião, o orixá acaba com a minha vida. Uma grande mentira. Não se pode compelir alguém a professar uma fé que não lhe preenche mais, que não o liberta, que não lhe faz sentir uma pessoa melhor. E também não é por isso que o orixá vai acabar com a sua vida. Não existe nada disso, há simplesmente o distanciamento. Se você se distancia tanto do orixá como dos guias espirituais, o orixá e os guias espirituais vão fazer o mesmo. Eles querem o seu bem. E se você acredita que seu bem está numa outra religiosidade, não há problema nenhum. Eles vão respeitar a sua escolha. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida? Quer deixar alguma sugestão? Quer deixar a sua opinião, seja ela positiva ou negativa? Se for negativa, agradeço já o engajamento, é claro. Fique à vontade nos comentários, sempre estamos lendo, respondendo quando possível e sempre trazendo conteúdos sugeridos por vocês, pois a Casa de Pai Oxóssi, o canal do Templo de Umbanda, Zé Pilintra e Caboclo Pena Branca, é feito por cada um de vocês. Aproveito o ensejo para convidar vocês a participarem da área de membros do canal, onde conteúdos exclusivos são postados e, claro, vai muito colaborar para os seus estudos, para a sua compreensão acerca da religião de Umbanda. E, claro, eu deixo aqui alguns vídeos recomendados se você quer saber mais sobre os orixás e também querer saber mais aspectos acerca dessa maravilhosa religião chamada de Umbanda. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.